Vamos lá. Se uma cena pode ser retirada sem prejuízo do todo, essa cena não tem função de ser. Então, novamente, eu volto, não tente encher linguiça, não cabe, gente. Você viu que aquilo, tipo, ai, não sei o que o personagem vai fazer, é melhor você não escrever, ou senão você passa por isso, depois você volta, você tem alguma ideia, vai dar continuidade na sua história, depois você volta nela, lógico, dentro da ordem, né, da escrita, e você escreve, deixa lá só um resuminho, escreve só uma anotação, tipo, desenvolver melhor essa cena. Embora eu acho que isso é difícil, porque uma cena dá continuidade na outra, né, então, é difícil você ter uma cena escrita lá no fim, para depois você fazer o processo inverso. Mesmo que seja em mangá, tudo, é complicado você fazer algo, imaginar um processo inverso, quando você já tem uma cena lá no fundo, a não ser que essa história seja toda contada em flashback, ela se passa do passado para o presente. Se eu não me engano, Efeito Borboleta, que é feito assim, né, se eu não me engano, eu assisti um filme, que ele é todo contado em flashback, então, nesse caso, a história foi escrita dessa forma mesmo, escreveu primeiro o passado, para depois ir escrevendo o futuro, para depois ir escrevendo a história voltando no tempo. Forrest Gump também, de certa forma, ele está contando, é que se passa presente, é alternado. Ele tem 2 momentos, né, na verdade ele está contando. Nossa, eu não lembro, eu preciso assistir de novo Forrest Gump, mas não é na ordem, mas eu acho que não é, ele não tá contando, tipo, do momento atual, exato. Ele tá contando várias histórias, mas ele tá contando histórias da vida dele, mas são histórias conexas. Sempre alguma coisa tem uma conexão com a outra. Na verdade ele vai contando a história até chegar no momento que ele tá ali, né? Ele É, no banco ali. exato. É um tipo de, mas isso, se você for ver, é uma ordem cronológica dentro da história dele, né? Ou seria o inverso, talvez se a história fosse contada o inverso, tipo, ele sentado e depois a história voltando, sabe? Tipo, a história contada em flashback, não o personagem contando flashback. Consegue entender? Daí seria diferente. Benjamin Button seria assim também? Eu tô tentando, veio nele na cabeça, mas aí a história seria, mas não é porque a história dele tem uma ordem, né, cronológica. Embora a história, ele pessoalmente tenha nascido velho, e ele vai, nossa, não vou contar spoiler, né, da história para quem não assistiu, Não, aí mas tá de sacanagem. mas 30 anos já. se ele que tá contando, mas assim, a história se passa num período, todos os outros personagens estão envelhecendo, enquanto ele tá acontecendo só com ele, ao contrário, né. Ficou claro isso, gente? Mas é só um exemplo, tipo, só para pensar que se você está escrevendo uma cena e você acha que aquela cena não vai caber naquele lugar, só coloca ali desenvolver melhor, escreve qualquer coisa naquele momento, ou não escreve nada, só escreve desenvolver essa cena para que ela fique ferradaça, legal. Dê atenção aos seus personagens, use-os ao seu favor. Um personagem com ações coerentes e diálogos precisos são a alma do desenvolvimento de uma boa história. Lembrem-se, gente, que uma história pode ser contada sem diálogos, então você também consegue escrever uma boa história, uma boa cena, uma cena bem bonita, sem os personagens abrirem a boca. Então isso é muito relativo, tá? Mas, de qualquer forma, pense sempre que você precisa mostrar a ação dos seus personagens, o que está acontecendo ali naquele momento, para que quem lê, consiga entender como vai funcionar a cena. E como que funciona? Isso aqui chama microestrutura de cena, que é o cabeçalhozinho lá em cima, onde você está sempre informando o número da cena. Eu coloquei ali, gente, o efeito ou localização e detalhe do local, porque às vezes você pode ter, tipo, uma abertura de série, daí você escreve texto, que ali que vai aparecer o texto, e às vezes pode estar rolando a música, já começou a coisa, sabe? Isso era muito comum nos filmes antigos, quando o filme já tinha rolado um tempo, daí aparecia os nomes, começava a aparecer os nomes dos personagens de acordo com que
os personagens iam aparecendo, daí ele virava de ladinho assim, cruzava os braços, então isso fazia parte da cena. Hoje em dia isso não acontece mais, a cena geralmente ela já inicia com ação, e passa o nome em algum momento o nome do filme aparece, isso já entra mais na parte da decupagem. Voltando para cá, então, o número da cena, o local, se é interior ou exterior, como que vai estar, e o período do dia. E esse período do dia é manhã, tarde, noite, madrugada, ou se você dia ou noite, não necessariamente você quer passar a informação se é mais à tardezinha, ou isso ajuda a gente na locação da cena. Se você está fazendo uma cena na parte da manhã, se você está filmando essa cena, vocês vão ter que procurar luz natural. Se você vai filmar essa cena, está se passando de manhã, e vocês vão filmá-la à noite, vocês precisam de luz artificial para fazer com que a luz seja natural. Então, assim, mas independente, quem for assistir vai ter que enxergar como se tivesse dia. Certo? Então, por isso que aqui é muito importante essa informação do período, do dia que está se passando. Ali no 2, ali, professora, no outro Sim. slide ali, você estava explicando Ação. desse ação aí, né? Aquilo lá que você estava explicando no começo, certo? Isso, do efeito e tal. Então, pode ser uma ação de efeito mesmo. Mas geralmente a gente usa esse segundo. Vou situar aqui. Vou pegar a Mariana, que é o exemplo do meu, tá, gente? Então, cena 1, local, apartamento da Mariana. Detalhe do local, melhor, quarto da Mariana. Detalhe do local, plataforma de levitação, que era onde ela subia para jogar o jogo. Interno, porque ela estava dentro do quarto. Manhã, porque ela tinha acabado de chegar na escola. Entendeu? Entendi. Agora, aqui o próximo, gente. Ação e diálogos. Então, o que está acontecendo nessa cena? Aqui eu já estou dando um exemplo de cena mesmo. Antigamente a gente usava bastante a cena se inicia, porém, o último curso que eu fiz de roteiro, a gente chegou a uma conclusão de que se você já está falando de cena, então você não precisa falar que a cena se inicia, ela já está começando, a cena já está lá, já está sendo. Então você pode colocar, tipo, João está no corredor do seu apartamento conversando com a sua vizinha fofoqueira. Você pode cortar a cena se inicia, tá, gente? Preciso até alterar essa informação aqui. Porque se a cena está começando, não tem. Você já colocou ali que é cena 1. Então você já entende que a cena está rodando, tá? Então ali, João, bravo. Esse bravo é a rubrica. Então você coloca, quando tem diálogo, você coloca sempre entre parênteses como que o personagem vai estar naquele momento. Então ali você coloca se ele está bravo, se ele está ansioso, se ele está, de que forma que ele está se sentindo. Então isso é extremamente importante para que vocês tenham essa isso já é mais para o ator que vai fazer a interpretação ou para o personagem que vai ser desenvolvido, você colocar lá como que ele vai ser filmado. Então, se você está fazendo uma animação, por exemplo, ele vai ter o blend shape, não, como é que chama? É blend shape, né, os rostinhos deles. Vão ser de uma forma. Se você está fazendo um ator que está fazendo essa interpretação, esse ator vai ter que estar com uma fisionomia brava, ele vai ter que trabalhar na interpretação melhor. Então, isso dá o tom também da cena, tá? Então, ali, João, bravo. A senhora não podia ter feito isso. A vizinha, eu não estou entendendo. Se você dá o tom, você deu o tom dele, daí depois a interpretação do diretor de arte e tal. Ou você pode colocar ela ali também, vizinha, com dúvida, sabe? Com cara de dúvida. Eu não estou entendendo. Já muda um pouquinho o tom, tá? E o corta para. Gente, corta para é imprescindível para você falar que aquela cena acabou. Senão fica subentendido que aquela cena vai continuar de alguma outra forma. Alguns autores, roteiristas escrevem fade in. Qual é o efeito de transição? Você não necessariamente precisa colocar isso, tá, gente? Você bastou colocar o corta para, por quê? Fade in
entra na parte de edição, entra na parte de decupagem. É isso quem vai falar, onde vai entrar o fade, onde vai entrar os efeitos de transição, é o diretor de arte. Então a gente não está cuidando dessa parte ainda, tá cuidando da escrita do roteiro, beleza? Tá ali, ó, rubrica e anotação que aparece entre parênteses ao lado do nome do personagem de uma fala. Em uma fala indica o objetivo, a emoção, o tom, o ritmo em que a fala é dada. Aqui, na verdade, tem dois exemplinhos de uma cena do Malu Mulher. Malu Mulher, alguém já ouviu falar nessa história, gente? Tá vendo que ele tá formatado de uma forma, tá centralizado, e o texto todo tá centralizado? Eu prefiro que não seja assim, a gente vai trabalhar com texto justificado, todo o roteiro justificado, tá, gente? Isso aqui é um texto centralizado, então ele tá todo o texto tá no centro. Malu Mulher é a história de uma mulher que na década de 70, 80, ela vai fazer um aborto, então essa cena é uma cena bem tensa. E quem faz essa cena, na verdade, é a nossa ministra da Cultura hoje, a Regina Duarte. E essa cena na época foi extremamente polêmica, porque na época da ditadura você ia falar sobre aborto, mais ou menos igual a gente está no momento de hoje. Então, mas aqui era só para você ter um exemplo. Aqui, você vê que tem vários, tem um corte lá embaixo, né? Então assim, tem a cena 12, ela está acontecendo, então o ambiente é frio, vocês conseguem ler? Tá dando para ler? Vou tentar. Tenta dar full screen, professor. Se eu aumentar aqui, eu tentei aquela hora e aumentou para vocês agora? Sim. Beleza. Ai, eu fiz coisa errada aqui, mas tudo bem. Ah, caramba, peraí, gente, desculpa. Mais um pouquinho. Vou levantar o texto aqui, pronto. Para vocês verem o corte. Tá, então aqui, ó, eu peguei mais por conta do texto que tava, porque aqui tem uma descrição. Lembra que eu falei que às vezes não necessariamente de um cenário, se esse cenário só aparece uma vez, você não vai fazer a descrição dele lá na descrição do universo? Por quê? Aqui essa cena, você imagina, a novela inteira só se passou uma cena dentro de uma clínica de aborto. Então assim, isso aqui se passa dentro de uma clínica de aborto. Então, o ambiente é frio, azulejos brancos, parece ao fundo uma cama com uma cortina. Enquanto o médico está de costas, lavando as mãos, Jo dá 5 notas à enfermeira, que as conta antes de ir embora. Jo usa roupa branca comprida. O médico o médico tem uns 40 anos. É elegante, usa um jaleco bem ajustado e é simpático. Apesar disso, Jo fica pouco à vontade. Você viu aqui, gente, esse personagem, esse médico, muito provavelmente ele só vai aparecer nessa cena. Então você não precisa colocar a descrição dele lá no começo, assim como esse cenário também não. Porque você já fez a descrição. Por isso que lá no começo da aula, quando eu expliquei que vocês podem ter um momento que vocês vão fazer a explicação da cena conforme a cena vai acontecendo, ou a descrição do cenário. Esse é um exemplo, tá? Então imagina que isso aqui está se passando, tipo, você não precisa de muita coisa para você descrever esse lugar. É uma sala cheia de azulejo, imagina que deve ser um lugar horroroso, clínica de aborto, então ali só vai ter a maca, o médico, a enfermeira para ajudar e a paciente. E você já consegue sentir só nessa descrição a frieza da coisa. Quando ele coloca ali, o ambiente é frio, azulejos brancos, esse ambiente frio, ele está dando o tom da cena. Ele não está falando só do lugar que era, entendeu? Ele está dando o tom, tipo, da estranheza dessa cena. Então, quando os personagens, quando o diretor vê isso, ele já vai pensar que tipo de iluminação ele vai usar. Só que isso é na decupagem, tá, gente? É uma segunda parte. Só que, de qualquer forma, todas essas informações precisam estar aqui. A enfermeira, como que ela vai agir aqui, a enfermeira? Você vê que ela é uma pessoa extremamente fria, ela tá pegando dinheiro ali na hora, tipo, não tá nem se importando com a paciente.
paciente já tá se sentindo incomodada. Ela tá ali, a Jo está um pouco à vontade. E tá dando também indicação de qual é a roupa que ela tá usando. Ela tá usando uma roupa branca comprida. Você imagina que se passa na década de 70, podia muito provavelmente ser um vestido longo, ou um macacão longo, não sei. O médico tem uns 40 anos, você já passou uma informação. É elegante, o jaleco bem ajustado e é simpático. Você já passou um monte de informação aqui, fazendo a descrição do personagem, conforme você está escrevendo o texto. Tá? Então, assim, eu sugiro que quando vocês forem tiver alguma cena, eu não lembro se foi a Isa que me perguntou, gente, desculpa, que aqui eu tô ou a Sabrina, foi a Isa, né, Isa, que me perguntou sobre a descrição do cenário. Então, você pode usar dessa forma. Se é um cenário que não vai aparecer sempre, se é um personagem que só vai aparecer uma vez, bom, você pode fazer a descrição dele, então, no começo dessa cena que está iniciando. Os diálogos, gente, diálogo eu não gosto que sejam escritos dessa forma. Eu prefiro que o diálogo seja escrito assim, peraí. Tá? Diálogo com espaçamento, até para quem está lendo o roteiro, sabe que tem esses, que aquilo é diálogo. Então, assim, dá um espaçamento. Geralmente, a formatação brasileira, geralmente coloca o texto do diálogo todo alinhado no meio da. Não precisa necessariamente, desde que você siga um padrão. Eu não faço essa exigência, tá, gente? Pode ser que vocês um dia vão trabalhar em algum estúdio e eles exijam que você trabalhe dentro do padrão deles. O que eu adoto é o mesmo padrão do professor, tá? Então dá um espacinho para vocês colocarem o diálogo. Professora, Como? no Celtics, a Sim, formatação é diferente, entendeu? A formatação é exatamente, na americana. então vou ter que mudar tudo isso daí? Não, 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 não. Lembra que eu falei, gente, se vocês já estão escrevendo no Celtics, vocês me entregam como se você tiver o jeito que tiver formatado. O Celtics ele escreve tudo justificado à esquerda, né? Sim. É, isso, não tem problema. Não precisa colocar. Esse aqui tá alinhado. Esse aqui não é um formato que é legal para ler. Esse aqui tá centralizado. Desculpa, tá alinhado não, tá centralizado. Não é assim. O que a gente escreve geralmente é assim. O Celtics, a única coisa que ele vai fazer, ele vai passar isso aqui que tá aqui no meio. Ah, isso aqui é uma imagem. Deixa eu pegar esse. Aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó, o Celtics, né? E o diálogo é embaixo. Exatamente. Então ele vai ficar assim. Então vocês podem colocar aqui, ó, dei dois tabs, eles ficaram no mesmo alinhamento. A única coisa que vocês precisam ter em mente é que o alinhamento precisa ser igual para todos os diálogos. Não pode colocar um diálogo começando no meio, outro começando mais um pouquinho para frente. Vocês precisam criar uma regra de tabulação. E essa tabulação, gente, se vocês querem avançar o texto, cliquem em Tab. Não, pelo amor de Deus, não vão clicando. Olha a diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou tirar aqui. Vou dar espaço, a barrinha de espaço, essa barra compridinha aqui no fim. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, ele não fica alinhado. Enquanto der dois tabs, tá vendo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso, na verdade, é regra de escrita, normal, de texto. Isso aqui não é nem da disciplina de roteiro, isso aqui é texto no Word. Hoje em dia, eu não sei como é que está mais o ensino de informática, mas antigamente a gente tinha aula de informática, a gente aprendia essas regrinhas. Eram regras boas, porque você usa isso tipo, na escrita de qualquer coisa. Fica um texto bonito, claro. E Isso para referência, facilita né? na leitura. Também, exato, também. Tá? Então, ali, ó, gente, o que é composto, então, uma cena? É composta de cabeçalho, se tiver, de ação é obrigatória, toda cena tem ação, não existe cena sem esse início aqui, ó. A cena nunca vai iniciar com o diálogo. Mesmo se ela for começar com diálogo, pode ser, você vai ter que colocar aqui, tipo, João olha para a vizinha e diz,
Daí vem aqui o diálogo, João bravo, entendeu? Você nunca vai começar uma cena sem explicar o que está acontecendo nela. Então você sempre vai precisar da ação. Então o diálogo e a transição, que no caso é o corta para. Corta para, geralmente a gente utiliza em letras maiúsculas, do jeito que está ali, todas as letras. Assim como aqui, gente, ó, eu não sei se vocês, quando eu mexo no cursor, vocês veem. Deixa eu pegar aqui tem a ferramentazinha de apresentação, onde é que tá? Bom, anyway, eu tô aqui onde está escrito cena, corredor do apartamento interna. Você pode escrever ela em negrito, para facilitar a leitura também, ok? Vamos para o último aqui, é só a bibliografia, que eu passei 2 livros. Esse primeiro livro aqui já está desatualizado, eu usei 17 agora para os últimos materiais. E o Robert McKee é aquele que eu sempre falo, do Story, que é muito legal esse livro, que ele traz, só que ele não traz em ordem, você precisa ler ele inteiro para entender onde que ele está falando cada coisa. Gente, esclareceu algumas dúvidas sobre cena? Consegui tirar essas dúvidas de vocês? Eu vou parar aqui de compartilhar, só pra gente... Ah, cadê? Ah, vocês estavam vendo meu cursor mexer, agora que eu vi. Ah, nossa, bastante coisa aqui, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Deixa eu ver. Jamison tá na sala, já conseguiu, né? Amnésia é o filme, né, que você tá falando? É, eu tava falando, eu acho que Efeito Borboleta, que era Amnésia. Quando você está escrevendo quem é o narrador está contando a história. Você vai escrever narrador ao invés do personagem, tá? Então o narrador pode contar uma história assim, ele entra como diálogo. O que ele vai falar, o que você estiver ouvindo, você vai digitar. Ele entra como personagem, só que está escrito narrador porque ele é uma pessoa onisciente, então você não vai saber quem é. Diferente, quem aqui assistiu Desventuras em Série? Então, Desventuras em Série, ele é contar a história contada a série. Ah, os dois assisti. Eu não lembro se o filme tem narração, não tô lembrada, acho que O filme tem. tem. Sim, a série tem. O Lemon Stick que conta a história. Então, assim, na verdade, ele é um personagem mesmo, fala, eu vou narrar essa história. Então é muito legal, porque aquilo, muito provavelmente no diálogo, mesmo que ele não aparecesse em cena, ele aparece algumas vezes como personagem, mas se ele não aparecesse, ele ia estar lá também como narrador, entendeu? Daí ele pode aparecer, se ele aparece, pode aparecer Lemon Stick narrando. É Stick o nome dele? Não lembro. Lemon Snick? Já não lembro. Também Snitch? confuso. Lemon alguma coisa. É ele mesmo. Certo, gente? Deixa eu ver aqui se eu recebi mais algum trabalhinho. Ah, estou recebendo. Beleza. Eu vou fazer as correções desses trabalhos, eu vou ver se eu consigo trazê-los para vocês na próxima quinta-feira. Novamente, eu vou falar que não consigo prometer, até por conta das demandas que eu estou tendo, mas de qualquer forma vocês já conseguem ir escrevendo as cenas com base no que vocês já fizeram. As correções que eu vou fazer não vai mudar, alterar a história de vocês, tá? Eu não vou fazer alteração na história. Talvez alguma coisa em questão de escrita, para facilitar, tá? Mas a história em si é essa que vocês já estão desenvolvendo. Então, as cenas vocês podem usar o que vocês já escreveram de argumento para irem escrevendo. Até se vocês quiserem fazer escaleta para ir ajudando antes de vocês escreverem as cenas também, tá? Também facilita muito. Vocês vão ter aí, hoje é dia 2, vocês vão ter até o dia... Tô voltando aqui. 23 para me entregar.
Agora que eu vi aqui, que eu coloquei aqui no texto, no corpo do e-mail, mas as cenas vocês me entregam no dia 23. Então vocês têm aí 20 dias mais ou menos para escrever, então dá para fazer um bom desenvolvimento. Lógico, gente, essas datas eu estou passando para vocês pensando que tudo vai correr conforme está acontecendo. Se a gente tiver qualquer alteração no calendário, no cronograma, a gente vai conversando, tá? Vocês estão trabalhando com esse mesmo roteiro na disciplina do Ivaldo? Como assim fazer A novela sonora? No momento a gente tá fazendo como se fosse vai pegar uma animação e vai sonorizar essa animação. A gente Ah, não tá. começou a fazer nada de roteiro. Entendi. Mas ele chegou a comentar se ele vai fazer isso, ele vai trabalhar com a novela sonora também? Acho Ah, que sim, não lembro. beleza. É Não porque lembro agora. geralmente a gente trabalha paralelo. Não, só para falar então, e Ele provavelmente ele chegou vai a falar falar sim. sobre decupagem. Ah, beleza. Ele chegou a falar e aí ele tava esperando. A gente até viu a época das entregas porque não queria que fosse no mesmo dia do storyboard. Ah, beleza, ótimo. Então tá. Então, gente, é assim, só um minutinho. Opa. Quando vocês então forem falar com ele, eu não vou passar sobre decupagem, eu tenho até um materialzinho aqui, mas eu não vou falar sobre decupagem, porque muito provavelmente ele vai falar. De que forma que vocês pegam o roteiro, que vocês transformam isso para quando vocês vão pensar na cena sonorizada. Tá bom? Então isso é da disciplina dele, mas ajuda pra caramba. Você pode, quando você está fazendo a decupagem sonora e visual. A empresa que eu trabalhava até pouco tempo, eu trabalhava eu criava roteiros para material para conteúdo educacional. Então, de lá saíam games, saíam vídeos institucionais, saíam várias coisas. Então, por exemplo, daí a gente tinha uma equipe enorme trabalhando. Então, tinha a pessoa que fazia os cenários, tinha o cenarista, né, os concepts, tinha a pessoa que fazia parte de look dev, tinha o pessoal que fazia programação, tinha o pessoal que fazia. Então, assim, para cada um, então, conforme eu ia fazendo a página do roteiro, eu já ia escrevendo o que cada coisa ia para quem. Aí é uma forma, mas eu fazia duas atividades lá. Eu era, então, acabava meio que trabalhando como diretora de arte também. Então, eu fazia o roteiro, escrevia o roteiro, depois tinha essa segunda fase que era fazer desmembrar o roteiro para as equipes. Então, é isso que em sonorização vocês vão fazer. Daí, quando vocês estiverem fazendo trabalho novela sonora, provavelmente o Ivaldo vai passar a planilhinha para vocês, mostrando como que vocês desmembram esse roteiro para vocês irem colocando cada elemento sonoro, visual, o que vai aparecer em cada momentozinho. Certo? E é na decupagem também que vocês conseguem verificar a questão de sons antes de passar por. E a gente vai ter uma aula sobre storyboard, quem vai dar para vocês vai ser a Lara. A Lara é uma aluna do terceiro semestre e ela manja muito de storyboard, de cenas, de câmera, ela está preparando uma aula bem bacaninha. Aí, quando for o momento, no dia da entrega das cenas, ela vai entrar para explicar para vocês sobre storyboard. É legal, gente, essa turma aqui ela é bem participativa, eu gosto disso porque vocês estão tendo conteúdo, né? Mas lembrando, eu não estou filmando essas aulas, eu estou com dificuldade de fazer a filmagem. Vocês estão filmando hoje? Vocês filmaram semana passada, né? Alguém? Tá. Então, porque quando a gente filma, a gente que não conseguem assistir às aulas. Então, a gente não pode fazer de nenhuma forma que as pessoas saiam prejudicadas. Essa aula de storyboard, eu vou ver com a Lara se a gente consegue, vou ver de que forma que a gente consegue gravar. Ah, beleza, então, Jamison. Depois você me passa, por favor, os links que você está gravando, que eu preciso passar para o Euclides. Agradeço muito. Pode passar por e-mail. E a Lara vai passar para vocês, então, o conteúdo, como que fica
storyboard, tá? A gente tem um tempinho ainda, gente. Como é que vocês querem fazer? Vocês têm dúvida? Querem ter esse momento para a gente tirar mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Peço desculpas que hoje eu não estou no meu dia mais animado, até por conta dos acontecimentos. Para quem entrou depois, eu tive um incidente com meu filhotinho, gatinho novo. Meu cachorro acabou mordendo ele e precisou ir pro veterinário. Ele tá internado, mas tá bom. Mas eu fiquei muito abalada, porque você imagina a cena, né? Não foi nada legal de ver. E essa fase de adaptação dos bichinhos aqui tá sendo meio tensa. Obrigada, gente. Ai, a gente fica com o coração na mão, é como se fosse um filhinho, né? Eu não tenho filhos, mas espero que ele fique bom logo. Amanhã eu vou pegá-lo. Obrigada. Daí eu tô meio assim, tô meio aérea com tudo o que aconteceu. Espero que não tenha passado isso para vocês durante a aula, que vocês tenham aprendido mais algum conteúdo novo. E vamos manter, gente, nossas aulas, então, todas as quintas-feiras, no mesmo horário. Força aí, que daqui a pouco tudo isso passa. Ah, que bom, gente, isso é muito bom, receber esses feedbacks aí, realmente é legal, porque esse formato é completamente diferente, né? Eu vou passar esse slide para PDF, vou ter aquelas informações, sabe, que eu estava falando lá de data, tal, do livro até. Aí eu mando para vocês. Eu vou ver até se eu procuro um exemplo mais atual de cena para ver se eu encontro. Gente, eu vou ficar aqui então até o final da aula. Obrigada, gente. Ah, que bom que vocês estão gostando das aulas e estão fazendo bom uso desse momento. A gente, então, na quinta-feira a gente se encontra, aguardo os roteiros de vocês e a gente vai se falando, beleza? Conforme vocês tiverem alguma dúvida, pode ser que eu não consiga responder. Para os seus amigos que não estão conseguindo assistir a aula, por favor, eu peço que quem conseguir compartilhar esse material, o Jamison vai compartilhar, né, o link depois. Peço que passe para eles. É muito importante que todo mundo esteja na mesma linha, ninguém perca conteúdo, né? Certinho, pessoal? Gente, continue se cuidando, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Hoje eu fui na rua e fiquei muito assustada, que eu vi tanto senhorzinho na rua. São aquelas pessoas que estão sozinhas, sem muita gente para orientar. Então, assim, cuidem dos seus, cuidem-se e logo, logo a gente vai estar aqui, ou melhor, lá no Senac, a todo vapor. Se possível, podendo se abraçar e e falar sem nenhum tipo de dificuldade, né? Exato, eu também, nunca mais, nossa, eu sempre gostei de Senac, até porque, né, eu terminei meu curso e fiz de tudo para que eu pudesse voltar lá, graças a Deus, eu voltei como professora, e assim, mas eu tenho muito amor pela instituição, por todo mundo, pelos alunos, eu acho que a gente forma seres humanos maravilhosos. Então, assim, gente, eu tenho um amor enorme, tanto pelas aulas quanto pelas minhas turmas, e eu quero que todo mundo volte em segurança. E Vinícius, é isso aí, toma cuidado, se protejam. Gente, eu vou encerrar então a aula, tá? Daí a gente tem esse tempinho, vocês têm um tempinho para antes da aula do professor Ivaldo. Deixo o meu abraço virtual para vocês. A gente vai se falar.